Pessoal, e na busca pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo amassou o time do Santos por 3-1 dentro do Maracanã. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito dessa vitória, dessa partida do Mengão e muito mais, dessa virada sensacional do time do Flamengo? Então assiste esse vídeo até o final. Quem diria, depois da pancada em Bragança Paulista, o Flamengo se recuperou em grande estilo para cima do Santos, venceu de virada, convenceu e retornou ao G4 do Brasileirão. Eita, aronco, hein? Domingo de Páscoa e o torcedor lotou o Maracanã. Mais de 68 mil pessoas, recorde de público no Campeonato Brasileiro. Eles não estavam ali em busca de chocolate necessariamente, mas sim de respostas. Então, acho que a gente entendeu que a gente tem que fazer responsabilidade, é assumir, é correr, é se dedicar, e que faltou um pouco de energia de todos nós. Então, a gente entendeu bem isso. E não dá pra falar que os primeiros 45 minutos de jogo foram bons. A verdade é que Flamengo e Santos pouco construíram na primeira etapa. A sorte de quem pagou o ingresso é que ainda restava mais um tempo de jogo, e esse sim valeu a pena. Logo aos 2 minutos, Lautaro Dias aproveitou a bola espanada pela defesa e ganhou a disputa com Léo Ortiz para abrir o placar 1-0 Santos. O Flamengo respondeu com falta perigosa cobrada por Léo Pereira. Na sequência, outra cobrança. Dessa vez com desvio e sobra para Léo Ortiz se redimir com o torcedor. Só que depois de muita reclamação e interferência do árbitro de vídeo, Anderson Daronco assinalou o impedimento no lance e anulou o gol. Do outro lado, Lautaro teve a chance do segundo, mas era o Flamengo quem dominava as ações da partida. E não demorou para Carrascal encontrar Pedro e a rede voltar a balançar. Gol 161 de Pedro com a camisa do Flamengo, igualando a marca de Gabigol como o 6º maior goleador da história do clube. A virada aconteceu rápida. Barreal derrubou Arrascaeta na área. Pênalti. Jorginho, com pulinho, marcou 2-1 Flamengo. E aos 43 minutos, um golaço no Maracanã. Paquetá da entrada da área, 3-1. A bola na rede é a segunda de Lucas Paquetá nos últimos 3 jogos. Números que reacendem a disputa do meia por uma vaga na Copa do Mundo. Na última convocação, Ancelotti não lembrou do jogador. E a próxima lista já é a do Mundial. Já são 7 anos dentro da seleção e sempre foi assim, primeiro fazendo meu trabalho no meu clube, para que eu possa chegar na seleção, e eu vou continuar fazendo isso para que eu possa alcançar meu objetivo. E a Páscoa só não terminou com chocolate, porque ao apagar das luzes, Plata acertou a trave. Fim de jogo, Flamengo 3, Santos 1. Por isso os jogadores estão de parabéns. No último jogo não correu muito bem, nós chamamos a atenção que não representámos a camisola, mas hoje foi uma atitude magnífica. Além da vitória, foi uma atitude magnífica. De volta ao caminho das vitórias, o Flamengo chega aos 17 pontos, com um jogo a menos, e busca se aproximar dos primeiros colocados, enquanto o Santos terminou a Páscoa com um sabor amargo, apenas 10 pontos somados e caindo na tabela. Esse tipo de jogo, você tem que, por incrível que pareça, para você ganhar, você tem que ter erro zero. É muito difícil jogar com o Flamengo aqui, com 60, 70 mil... e com a qualidade que o Flamengo tem no elenco todo. Foi o maior público do Brasileirão até agora. E, Edu, o Santos até conseguiu se impor, sair na frente, mas depois o Flamengo retomou o seu estilo de jogo e bateu até com facilidade o Santos no final. Mas o Peixe sem o Neymar é outro assunto também. Renata, e jogar contra o Flamengo, você tem que jogar sempre com a corda esticada. E o Santos até que em certos momentos conseguiu fazer isso. Marcou muito bem a equipe do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, o jogo meio truncado, assim, o Flamengo posse de bola, mas o Santos também não sofreu. Aí no segundo tempo começa aí com um belo gol, esse belo gol do Lautaro, e aí depois o Santos deixou de jogar, e aí recuou. E quando você acaba recuando como o time do Flamengo, aí você fica muito perto do seu gol. Agora, pra mim, o Daronco, o pênalti, meu irmão, que isso, o Arrascaeta já se joga dentro da área, naturalmente, aí você vai e cai nesse lance aí, mas eu vejo que o Cuca conseguiu dar uma cara pro Santos, Renato. Eu vejo que o Santos hoje
por mais que teve uma derrota do Flamengo, mas eu vejo que o Santos ainda tem um caminho bom pela frente, porque você viu que tem ideias de jogo, você viu que ele conseguiu mudar o esquema tático, então a gente espera que o Santos consiga evoluir e conseguir somar mais pontos ainda. Ronaldão, a gente sempre espera que o Flamengo seja favorito pela qualidade que tem, pelo elenco, mas tropeçou de uma maneira até vexatória para os padrões do Mengão lá em Bragança Paulista e se recuperou bem, precisava vencer e convencer. Se recuperou bem porque o público que estava dentro do Maracanã empurrou o time, porque toma um gol. Depois você vê a torcida empurrando o time para cima do Santos. Foi uma referência até. Era para ser uma tarde e noite de cobrança e acabou sendo uma grande goleada, porque sai perdendo, consegue dar a volta por cima com os jogadores que tem. O Flamengo, a gente sabe que tem 2, 3 times para colocar em campo. Agora basta dentro de campo eles corresponderem. E isso, com a força da torcida, foi só questão de tempo pro Flamengo buscar essa vitória e um golaço do Paquetá. E agora, Cicinho, tem uma semana diferente, com Sul-Americana e Libertadores, outro foco, outros compromissos. O Flamengo vai jogar com o Fluminense o Clássico na próxima rodada e o Santos enfrenta o Galo. Então não tem vida fácil pra ninguém. O Flamengo precisa... Rapidinho, pessoal, o que é que vocês acharam aí do desempenho do time do Flamengo, né, nessa partida de ontem contra o time do Santos, tanto o primeiro tempo como o segundo tempo? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Vencer e o Santos fez o que pôde. Exatamente. O Flamengo, digamos que ele demorou para acordar no jogo contra o Santos, mas quando acorda e entra a qualidade dos seus jogadores, aí é indiscutível o potencial do Flamengo. O Flamengo só não pode cometer esses erros, principalmente em Libertadores. De deixar a defesa no mano a mano, você ter aquele ímpeto de ataque e ir de uma maneira assim desenfreada, tentando a todo custo fazer o gol e deixar a defesa exposta, é complicado. O Flamengo sofreu isso daí já o ano passado, na final aí daquele Libertadores, e campeão da Libertadores com campeão da Sul-Americana, o Flamengo pecou nisso, então tem que tomar muito cuidado. Mas é um time que, hora que engrenar, aí vai ser difícil parar realmente. Ontem, grande jogo, hein, lá no Maracanã, na tarde de ontem, né, tarde de Páscoa. Muita gente no Maracanã, o Santos de azul, o Flamengo, claro, de rubro-negro. E a gente tá vendo, então, o Flamengo começando em cima do Santos, mas não fazendo um bom primeiro tempo, hein, Jailson? Muita gente, você falou, o maior público do Brasileirão, né? Ah, foi o maior? Não sabia. 65 mil pagantes, 68 mil presentes. Boa. E aí o gol do Lautaro Dias, né, que conseguiu entortar ali o Léo Ortiz num belo passe, inclusive, não foi chutão, né? Belo passe ali do Oliva, e aí o Lautaro Dias conseguindo fazer o gol, e depois o Flamengo vai pro abafa, principalmente nas substituições, né? Principalmente ali com o Paquetá no lugar do Everton Araújo. O Santos estava marcando muito bem Jorginho, trazendo dificuldade pro Flamengo ter jogadas mais ofensivas. Essa daí, um gol bem anulado. O Léo Ortiz na origem da jogada tá à frente. Mas aí depois o Flamengo consegue encaixar as jogadas e consegue ir marcando seus gols. Isso, o gol então ali anulado, né? Ficou muito aquela questão ali, estava impedido, não estava, revisão, muita confusão, explicação, mas a partir daí o Flamengo também cresceu, Breder. Cresceu porque tem um banco melhor e as mexidas do Leonardo Jardim surtiram efeito. O Jailson já citou a entrada do Paquetá, mas Bruno Henrique também entrou bem, depois o Plata mantendo a intensidade lá na frente, Luiz Araújo mais discreto, mas ainda assim pressionando bastante a saída do Santos, e o Santos, que já tinha gastado muita energia para marcar individual o Flamengo no primeiro tempo, acabou sucumbindo à falha do Zé Ivaldo, né? Deixa o Pedro subir, e aí o pênalti cometido pelo Barreal em cima do Arrascaeta. Arrascaeta toma a frente, é puxado, Jorginho bate muito bem para virar o jogo. E com uma conversa boa ali também do Jorginho com o Brazão, mas o Jorginho venceu esse duelo. O Brazão pulou junto com o Jorginho, isso daí que foi o mais curioso na hora do pênalti. E aí a jogadaça do Plata, né, que acabou ali num belo gol do Paquetá. O Plata ontem, pra mim, aproveitando, né, dando esse cartão de visitas pro Leonardo Jardim. Vitória então rubro-negra por 3-1, aí vamos ver também, claro, na sequência ainda outra finalização do Flamengo e a gente ouve os destaques do jogo. A nossa pressão, o que fizemos correr o adversário, ele não conseguia aguentar o jogo todo. Tivemos 2 situações na cara do gol que acabámos por não fazer, a bola não foi no gol, mas provocamos um desgaste no adversário. Quando, na segunda parte, voltamos para o jogo e continuamos com o mesmo estilo, com a mesma intensidade, tanto por cima do jogo sofrendo o gol, fomos capazes ainda de fazer 3 gols e ganhar de forma meritória o jogo. Porque além da vitória, foi uma atitude magnífica. Primeiro tempo você falou bem, nós inibimos a saída de bola do Flamengo. No começo do segundo tempo nós fizemos o gol, um belo gol do Lautaro.
e a partir daí parece que nós perdemos aquela natureza que tínhamos na partida de marcar pressão, de não deixar o Flamengo sair jogando. E nós acabamos perdendo uma partida em que tivemos tudo para ter um desfecho melhor, mas eu não saio com uma imagem ruim do time, não, e nem do jogo. Opa, aqui sim, a nossa tela mostrando então o Pedro, tá? Olha só, faça a reverência, os maiores artilheiros da história do Flamengo, Zico, 508 gols, caramba, hein? Depois Dida, o Henrique Frade, Pirilho, Romário e o Pedro. Pedro com 261 gols, igualando, portanto, 161 gols, igualando, portanto, a marca do Gabigol. Então, os dois aí num top 6. Será que dá, hein, pra ele igualar o Romário? Não, é difícil, hein? Faltam quantos ali? 45? Né? 45, 44 gols. Por que não, hein, Pedro Henrique Torre? De repente, se ele ficar mais em uns 3 anos... Em uns 3 anos, acho que ele bate isso daí, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abração pra você, abraço Jailson, abraço Breiler, todo mundo ligado com a gente aqui no Sport Center. Olha, o Pedro já teve ano com 35 gols no Flamengo, então, assim, depende de como o time vai render, o entorno dele, enfim, de como tudo vai ser possível, vai nadar de braçada ou não, mas enfim, e também ele às vezes convive com algumas lesões, né? Bom, mas acabou que ele fez o gol de virada ontem no Maracanã, né? O cruzamento da direita, o Varela. E aí o Zé Ivaldo meio que colocou para dentro também, ficou aquela dúvida ali, mas o Pedro acabou faturando, ficou com 1-6-1. E aí o Flamengo chegou a fazer 3-1, golaço do Paquetá, o Jailson disse bem, no segundo tempo deu mais qualidade à equipe, aproveitou até o cansaço destacado pelo Cuca, para dar uma aliviada, né, Bruno, nesse ambiente, porque já estava carregado depois daquele 3-0 para o Bragantino, 3-0 um tanto quanto avassalador. Algumas vaias ontem já no Maracanã, no intervalo, direcionadas muito para o Samuel Lino também, em alguns momentos que ele pegava na bola, mas agora dá uma aliviada e dá uma tranquilidade até para a estreia na Libertadores na quarta-feira contra o Cusco, lá no Peru. Então, importante, domingo, Fla-Flu, domingo não, sábado o jogo, Fla-Flu. E aí, de fato, o Flamengo tem um pouquinho mais de tranquilidade, mas quarto colocado, 17 pontos, a 8 do Palmeiras, embora com um jogo a menos, a distância ainda é grande. Enquanto tiver essa distância grande, Bruno, vai ter que ser rodada a rodada para ver como é que a torcida vai reagir, como é que o time vai se comportar. É aquela pressãozinha gostosa que a gente já sabe que acontece no Flamengo anualmente. Amanhã às 11 horas da manhã. Aliás, teve gente aqui querendo saber se você vai participar do Fala Fonte amanhã. Claro, por que não participaria? Por causa do seu sono, segundo o pessoal aqui, estão preocupados. Não tem problema nenhum. É amanhã às 9 da manhã no YouTube, Fala Fonte. 5 horas da manhã pedalando. E vou falar o seguinte, ó, o André Hernan tava lá hoje na Neoquímica Arena e tem tudo que é bastidor já de quem vai pro Corinthians, quem não vai. Pessoal, vocês acham que o Flamengo, rapidinho, deixou de intensificar esse jogo no primeiro tempo? O Flamengo poderia ter ganhado no primeiro tempo, né? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Tá cheio de história e informação. Eu sei que o grupo aqui tá bombando. Eu vou acordar, mas não vou sair da cama, só vou ligar e vou ficar assistindo. Que maravilha. Eu duvido. Que maravilha. Eu vou ligar pra você então amanhã. Pode? Vou ligar. Adoro receber ligações dos amigos. E o Lautaro, hein? Flamengo ganhou, hein? O Santos começou com o Lautaro, que fez esse golaço, e o Tassiano na frente, o Gabi no banco, não foi, Breiler? É uma proposta do Cuca de tentar um time mais físico, mais combativo. O Lautaro, e aí o Oliva vai muito bem no passe também. Passe do Oliva. Lançamento perfeito. Aí o Léo Ortiz também, pelo nível, né, pelo zagueiro que acredito que poderia ter feito melhor. Na melhor fase, talvez não teria tomado esse come do Lautaro para o meio e a batida é perfeita. Mas a partir daí, o Leonardo Jardim teve uma leitura perfeita depois do jogo. Ele percebeu que o Santos gastou muita energia no primeiro tempo para fazer encaixe individual, para que essa proposta do Cuca funcionasse. E, naturalmente, desgastado, gol anulado. O Léo Ortiz por impedimento ali no início da jogada. No primeiro lance, até rolou ali, os jogadores do Flamengo não deixaram a bola sair, né? Reivindicando uma revisão. Mas o Daronco foi firme e manteve... A gente falou em boa atuação de quem foi derrotado. O Santos, para o que o Cuca pensou para o jogo,
até o momento desse gol que a gente vai ver agora, que o Zé Rivaldo falha, era o que dava. O problema é que O Santos sustentou o quê? Durante 60 minutos, esse tipo de 50, tática, 60 minutos. um elenco que o Santos tem contra o elenco que o Flamengo tem, você não pode errar. E a partir do momento que você erra, aí o Flamengo muitos zagueiros nessa mania de não pular e querer pedir falta. É muito tempo de trajetória da bola. Ela faz um arco, é muito tempo de trajetória, porque aquilo ali vira uma disputa. O atacante às vezes está mais em vantagem quando vem para esse outro lado. Agora o Bruno. Aí o Barreal também faz pênalti. A notícia do jogo para mim é um Flamengo pressionado, sim. Era um Flamengo que o discurso no meio de semana era porque está perdendo, as lideranças cobrando, o empenho não é o mesmo, o que está acontecendo no trabalho de Jardim. É um Flamengo que precisava de uma resposta para entrar em semana de Libertadores. E o Flamengo responde num jogo que não lhe era favorável até aquele momento do gol do Pedro. E eu achei até que em algum momento o Santos fazendo 1-0, o Flamengo com a pressão que estava, fosse dar uma, esmorecida. Não, o Flamengo reagiu. Me chamou a atenção que o Flamengo reagiu nesse jogo, talvez pelas últimas semanas, hein, Jailson? Talvez pelo que foi o jogo da semana. Eu achei que o Flamengo ia se sentir muito mais, e não. A coisa se inverteu. O Flamengo até reage. Teve algumas vaias ali, né? Pro Lino, principalmente. Tem peça também, porque você bota o Paquetá no segundo tempo, você bota a qualidade aí também contra um Santos que começa a esmorecer. Mas sim, ele consegue reagir dentro do jogo para fazer 3. Poderia ter feito 4, não fosse o lance ali. Agora, dá para falar também do pênalti sofrido pelo Arrascaeta, já que a gente quer falar de critério e o que foi o pênalti também, o lance do gol do Palmeiras. Mas você acha que não foi pênalti? Eu acho que não foi pênalti. Você acha que não? Acho que não. Do Barreal? Não, acho Até o Barreal sabe que foi. Não, mas tudo bem, mas eu acho que não foi pênalti. Até... A gente tá falando em carga, em critério, em coisa dentro do jogo. Mas nem o Barreal reclamou. Chega ali e fala, Barreal, reclama lá. Pra mim tem inteligência do Arrascaeta, não é a primeira vez. O Arrascaeta sabe como poucos projetar o corpo onde a disputa vai acontecer. Mas o Arrascaeta ganha... Tem ingenuidade, mas tem árbitro que virar e falar que não teve carga pra isso. Mas tem muitos jogadores que sabem usar a arbitragem. Mas o Arrascaeta ganha a frente. Ele ganha a frente, ele chegaria limpo pra finalizar. Tem um puxão do Barreal ali. Ele pode ter forçado, sim, mas o Barreal puxa. Não, mas aí tem a inteligência do Arrascaeta. Ele sempre se projeta onde vai acontecer a disputa física dentro da área. E de novo, um pênalti desse marcado em campo, zero absurdo. E zero absurdo se não marcasse em outra rodada do Brasileiro. Só que ia virar um tal de esquema, meu time protegido, o outro não. Sabe? Agora, Jailson, por que o Flamengo teve dificuldades durante 50, 60 minutos de jogo e por que depois o Santos não conseguiu sustentar? Principalmente pela mudança depois, por exemplo, botar o Paquetá como segundo volante, né? Acho que esse foi o ponto principal de você tirar o Everton Araújo, você tem o Paquetá no banco de reservas, você não coloca ele aberto, você coloca ele por dentro para fazer o jogo fluir, e aí você acaba quebrando também o meio-campo adversário. Por exemplo, o Jorginho, que estava preso, porque era simples, né? Se você tem Everton Araújo e Jorginho no meio-campo, quem tem mais qualidade técnica para sair jogando é o Jorginho. Então você marca o Jorginho e o time do Flamengo vai ter dificuldade para sair. E era basicamente isso. Samuel Lino não funcionando tão bem pelo lado esquerdo, como funcionou em outros jogos. Então, assim, era por isso que tinha também aquela dinâmica da torcida já pegando no pé. Alguns jogadores, né, na hora do enfrentamento individual não estavam conseguindo passar. Que não estavam conseguindo passar pelos seus adversários. O Samuel Lino participou de criação do primeiro tempo. Mas abaixo, já. Mais abaixo, né? E aí você já pega o combo do jogo do meio da semana, né? A traulitada que o Flamengo tomou do Bragantino, já tem esse combo. Por isso que me surpreende reagir tão bem após o gol sofrido. Em casa, pressão. Mas é justamente por isso. Sim, porque bom sinal. Mas é porque o time foi empilhando oportunidades. Recuperar o Paquetá, o Plata, o Varela jogou demais. Varela novamente jogou demais. Inclusive, no primeiro tempo, ele trava ali o que seria uma boa chance pro Santos. Um cruzamento. Ele salva em cima da linha também, se eu não estou enganado. Varela salva uma bola agora no final do jogo até. E o Plata está recuperado? Então, a questão do Plata é com o Leonardo Jardim, né? Acho que com ele também. Não, sim. Também. Mas a questão do Plata também é com o Jardim. Agora me chama a atenção, tem uma entrevista do Paquetá pós-jogo. O Paquetá sai em defesa do Plata. Que em algum momento eu tinha dúvida também como o elenco reagiria aos excessos do Plata, às broncas públicas e tudo mais. É importante. Agora, dizer que o Plata está recuperado nesse contexto do Flamengo, que o vacilo no meio de semana já custa a cabeça dele de novo, eu acho que é precoce. Agora, dentro disso tudo, que é o Paquetá recuperar, o Paquetá fazer gol, o Varela muito bem, o próprio pênalti do Jorginho, o Plata participar, eu acho que é uma das boas notícias. Agora, o Plata... ele tá devendo. O cheque dele especial tá complicado. Essa imagem aqui, Jailson, do Paquetá comemorando com ele e apontando. Eu acho... porque a jogada foi dele, pô. A jogadaça dele pelo lado direito, ele entrou bem, fazendo pelo lado esquerdo.
Ele teve... Jogar bola, ele sabe. Ele teve jogadas ali individuais pelo lado esquerdo que foram muito boas, teve jogada também pelo lado direito, bem por dentro, fazendo associação ali, às vezes, com o Bruno Henrique, né? Que depois fica como centroavante. Mas eu tô com o Pedro Ivo. Pra mim, o Plata ainda tá devendo ter essas questões dele individuais, ter as expulsões Passivo da temporada passada, tem as questões extracampo, que, enfim, a torcida do Flamengo lá no Rio, basicamente, todo mundo ali sabe o que acontece, por isso que ele foi cobrado e por isso que o Leonardo Jardim também falou sobre isso. Então agora a resposta do Plata tem que ser em campo, é correr mais do que todo mundo mesmo, é fazer o tipo de jogada que ele fez hoje, fazer o tipo de jogo que ele fez hoje. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né, em uma partida a qual o Flamengo saiu perdendo, mas conseguiu uma baita virada para cima do Santos. E olha, se não fosse a trave hoje, o time do Flamengo tinha aplicado uma das maiores goleadas para cima do Santos, onde o Flamengo praticamente amassou o time do Santos dentro do Maracanã, com gol do Pedro, teve também gol do Jorginho, teve gol do Paquetá. Então vamos dar uma olhadinha em tudo que a mídia falou aí a respeito dessa partida, né? A mídia que tá bastante empolgada com o time do Flamengo. Lógico, o Flamengo tá um pouco atrás ali em busca da liderança, mas não é impossível do Flamengo alcançar essa liderança do Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que o Flamengo vai sim se preparar aí para enfrentar o Cusco, né? Na abertura, né? No primeiro jogo da fase de grupo da Copa Libertadores, e no sábado volta a campo pelo Campeonato Brasileiro contra o time do Fluminense dentro do Maracanã. Lembrando que, querendo ou não, é um confronto ali praticamente direto contra o time do Fluminense em busca da terceira colocação. Hoje o Fluminense tem 20 pontos e o Flamengo tem 17. Então uma vitória do Flamengo, né? O Flamengo sobe ainda mais na tabela, né? Foi uma partida ali a qual no início a gente tava meio preocupado, né? O Flamengo começou perdendo, meio assim, mas depois, no segundo tempo, o Flamengo veio avassalador, foi pra cima e conseguiu essa baita virada, e o Santos não conseguiu mais jogar. E falando a verdade, se não fosse a trave, o Santos hoje tinha sido muito humilhado, tinha saído com uma baita humilhação de dentro de campo, né? Teve gol aí do Lucas Paquetá que tá mirando aí seleção brasileira. Jorginho mais uma vez em seu pênalti clássico, forma clássica de bater o pênalti, indefensável. E também o Pedro, né, que estava merecendo aí já há muito tempo fazer novamente gols que viessem ajudar o time do Flamengo. Mas e aí, o que é que vocês acharam dessa partida do time do Flamengo? Vocês acham que ainda é muito cedo para se empolgar com o time do Mengão, ou já tá na hora já de se empolgar? Uma vitória como essa, dar um ânimo a mais, dar um gás a mais para a torcida, dar um gás a mais para o time? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos.